Doutor Cristiano, o que é bisfenol A? Um dos principais elementos que estão na cozinha, que estão atrapalhando o seu emagrecimento, que estão fazendo você ganhar peso, está nas embalagens, principalmente nas embalagens de produtos industrializados. É o bisfenol A. O bisfenol A é um componente de alguns tipos de plástico. Então, ele está localizado, muitas vezes, em embalagens plásticas, em garrafinhas de água. Então, às vezes, você está bebendo uma água mineral, que você tem certeza que você está bebendo uma fonte de saúde pela água ser mineral, e deveria ser mesmo, mas a água mineral está dentro de uma garrafa de plástico, e ela está contaminada com bisfenol A. Então, você não está bebendo água mineral somente, você está bebendo água mineral mais bisfenol A, que é esse plástico, principalmente se essa embalagem plástica sofreu algum calor, passou por algum calor, e muitas vezes ela passou. Ah, mas eu comprei minha garrafinha de água, ela estava gelada, ela estava no freezer. Ela estava no freezer na hora que você comprou. Mas essa garrafinha muitas vezes foi transportada por 100, 200, 300, até 500 quilômetros de distância num caminhão debaixo do sol. Ou você acha, tem a ilusão que ela veio refrigerada desde a fonte, onde ela foi coletada, até o momento que você comprou. Você tem essa ilusão? Não precisa ter, né? Claro que ela não teve refrigerado o tempo todo. Ela foi refrigerada somente no momento de vender para o consumidor final. Enquanto isso, ela pode muito bem ter estado debaixo do sol, em ambientes quentes. E aí aquela água está cheia, está contaminada. Uma embalagem que você coloca um alimento e põe no micro-ondas e aquece no micro-ondas, uma embalagem plástica, por exemplo. Todas as embalagens plásticas têm bisfenol A? Não. Hoje em dia, existem embalagens plásticas que indústrias que já sabendo desse problema do bisfenol A, já conseguem produzir plásticos que não eliminam o bisfenol A. Mas a verdade é que a maioria das embalagens plásticas possui. E não são só as embalagens plásticas, não. As latinhas de alumínio. Então você tomou aquela sodinha, aquele refrigerante, ou mesmo aquela água tônica na latinha de alumínio, bisfenol A. E esse bisfenol A, ele atua no seu corpo como se fosse um hormônio, só que um hormônio do mal. Por exemplo, fala para a célula acumular gordura, ou o contrário, pode falar para a célula queimar gordura, depende do hormônio. Mas o bisfenol ele faz exatamente o que você não gostaria. Ele atua como hormônio, mandando a célula absorver toda a gordura que está na corrente sanguínea para dentro dela e armazenar em vez de queimar. Ao invés de queimar essa gordura, essa pessoa começa a ganhar peso. Quer dizer que o bisfenol A é responsável por toda a obesidade? Não, ele é mais um dos muitos fatores responsáveis aqui. O bisfenol A, ele atua, olha a moléculazinha do bisfenol A, ele é uma substância química que o nosso corpo não reconhece. Por quê? Porque ela não existe na natureza. Ela é mais uma das muitas substâncias químicas criadas pelo ser humano nos últimos 100, 50 anos. E aí, ao ser absorvida, ela vai direto para o seu fígado. O que acontece com o seu fígado? Ele surta, porque ele não sabe o que ele faz com isso, porque ele nunca viu isso na vida. Nós temos bilhões de anos de evolução como seres vivos na Terra. Aí eu estou falando como ser vivo, não só como ser humano. Mas nós viemos evoluindo, né? E temos, por exemplo, hormônios que tinham nos dinossauros. Então nós viemos aí bilhões de anos de evolução e nunca existiu isso aí. Uma peça que não faz sentido para o fígado. E aí ele não sabe como é que metaboliza. E aí começa as alterações metabólicas. Aqui mostrando aí como que pode, como uma substância natural se liga no receptor, aí de azulzinho, um hormônio natural, na hora certa se ligando, aí ele vai fazer benefício, e como que uma substância que desregula os seus hormônios, como o bisfenol A, que está em vermelho, ele se liga e ele causa uma resposta alterada. Ele não causa uma resposta saudável, fisiológica, natural no teu corpo. Ele promove uma resposta estranha. E aí esse símbolozinho aí é fundamental. Se você olhar na embalagem e tiver esse triângulozinho com esse número 7, significa que o produto tem bisfenol A. Então, a gente quer que vocês tenham esse conhecimento para que não fiquem reféns
de um plástico que pode danificar o seu metabolismo, inclusive está relacionado não só a uma alteração do metabolismo, por uma simulação hormonal mal feita, ele simula um hormônio e causa um desequilíbrio hormonal, mas ele vai atuar também até na parte da sexualidade, da libido, vai atuar, né? Hoje em dia tem muitos casos de infertilidade que tem associação com contaminação por essas substâncias. O bisfenol é uma delas.